Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Neste episódio vamos falar de um daqueles detalhes que parecem pequenos, mas que podem ter um impacto considerável na nossa prática clínica. Será que a posição do braço durante a medição da pressão arterial pode alterar significativamente os valores registados e obtidos? Pois é, um estudo publicado recentemente no JAMA Internal Medicine e realizado por uma equipa de investigadores da Universidade de Johns Hopkins tenta precisamente responder a esta questão. Este estudo, com o nome ARMS Trial, é um ensaio clínico randomizado com crossover, com 133 adultos entre os 18 e os 80 anos. Os investigadores queriam responder a uma pergunta muito simples, mas essencial. Qual o efeito de 3 posições diferentes do braço no resultado das leituras da pressão arterial? Todos os participantes fizeram medições em 3 posições. Numa posição era considerada a posição padrão, o braço estava apoiado numa mesa ao nível do coração. Depois, outra posição, o braço aí estava com a mão no colo, digamos, com um apoio no colo da própria pessoa. E finalmente, a terceira posição, o braço estava pendente ao lado do corpo, sem qualquer apoio. De resto, foram respeitados todos os outros aspectos da técnica correta de avaliação da pressão arterial, nomeadamente o estar sentado com as costas e os pés apoiados, o respeitar 5 minutos de descanso antes da medição, o uso do braçal corretamente ajustado e o braçal correto para a dimensão do braço e estar também sem falar durante a medição. Vamos então aos resultados? Pois bem, os resultados são claríssimos. Comparando com a posição padrão, com o braço no colo, a pressão sistólica foi em média 3,9 mm de mercúrio mais alta e a diastólica 4 mm de mercúrio mais alta. Com o braço pendente ao lado do corpo, a diferença ainda é maior, 6,5 mm de mercúrio a mais na pressão arterial sistólica e 4,4 mm de mercúrio na diastólica. E agora chamo a atenção para um dado relevante. Estas diferenças foram consistentes em todos os subgrupos, incluindo pessoas com ou sem hipertensão, pessoas com ou sem obesidade e, independentemente da idade ou acesso a cuidados de saúde. Portanto, é uma diferença consistente e que tem provavelmente realmente a ver com o facto da pessoa estar com o braço em posições diferentes. Ora, o que é que isto nos diz? Diz-nos que é fundamental padronizar a técnica da medição da pressão arterial e medir com o braço sem apoio, como por vezes acontece, tanto quando os nossos pacientes avaliam a pressão arterial em casa ou mesmo por vezes em ambiente clínico, pode levar a decisões erradas na prática clínica e até pode levar, por exemplo, ao reforço desnecessário do tratamento. Como médicos de família, temos aqui uma oportunidade e uma responsabilidade, no fundo, ensinar os nossos pacientes, educar para a saúde, treinar as nossas equipas de saúde e fomentar as boas práticas na medição da pressão arterial. E a mensagem é simples: o braço deve estar sempre apoiado com o braçal ao nível do coração. Caros colegas, por hoje é tudo. Se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos colegas e têm a oportunidade também de subscrever o podcast MG Familiar no Spotify ou no Apple Podcasts ou então na vossa plataforma favorita.
Podem também visitar o nosso site para mais conteúdos baseados na evidência e, se quiserem, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Podem enviar pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. No áudio, não esquecer, deixem o vosso nome, a vossa especialidade e o vosso local de trabalho e, por favor, não exceder os 60 segundos. E, desde já, muito obrigado, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio e até lá, boas medições da pressão arterial. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.